E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba com vocês. Aula de hoje, tema tempos medievais, o papel da igreja na Idade Média. No primeiro momento, vamos refletir como essa igreja vai se tornar uma instituição com poder universal. No segundo momento, vamos falar as dificuldades que essa igreja vai exercer dentro da Idade Média. Tudo bem? Um grande abraço. E aí, pessoal? Galerinha, nós vamos pensar na nossa aula de hoje, nesse primeiro momento, sobre os tempos medievais. Porém, nós optamos por fazer um recorte dentro da medievalidade. Esse recorte é para falar sobre o papel da igreja na Idade Média. Geralmente, as questões do Enem, ou da UEMA, ou até mesmo de outros vestibulares, elas costumam focar muito essa discussão dentro da sociedade medieval. O papel que a igreja vai desempenhar na medievalidade. Então, vamos tomar muito cuidado, se concentrar na aula, prestar atenção, é muito importante para todos nós, ok? Antes de falar sobre esse papel da igreja na Idade Média, é importante todos nós analisarmos essa medievalidade. No primeiro momento, o tempo cronológico dela, do século IV, V, segundo alguns estudiosos, indo até o século XIV e XV, seria o tempo cronológico dessa Idade Média. Uma Idade Média, como ela é longa, os estudiosos, didaticamente, costumam dividi-la em dois momentos. A Alta Idade Média, pegando aí do século IV e V até o século X, e a Baixa Idade Média, pegando por volta do século XI até o século XV. Beleza. Gereba, quais seriam as principais características da Alta Idade Média? Observe com atenção. A Alta Idade Média, nós temos a origem ou a formação do modo de produção que irá predominar na medievalidade, que é o modo de produção feudal ou feudalismo. O feudalismo é um modo de produção que vai estar de uma forma predominante dentro dos tempos medievais. E durante a Alta Idade Média, nós teremos a origem ou a formação do feudalismo a partir principalmente da fusão de elementos romanos, como o colonato, ou de elementos germânicos ou bárbaros, como comitatos. Além disso, a Alta Idade Média, nós iremos observar o expansionismo do feudalismo, ou seja, o processo de intensificação da ruralização dos campos, o processo de intensificação da feudalização da sociedade ocidental europeia. Esse processo ele é marcado por vários acontecimentos que contribuíram para essa expansão desse feudalismo no Ocidente europeu medieval. Nós temos a formação de alguns impérios que vão ser importantes, o Império Islâmico, que vai se formar lá na Península Arábica, mas que vai se estender até a parte ocidental ibérica da Europa. Nós temos a formação do chamado Império Carolíngio, principalmente o Império dos Francos, de Carlos Magno. Nós temos a formação do Império Bizantino, a intensificação das invasões germânicas ou bárbaras, que são fatores importantes no processo de feudalização ou de expansão do feudalismo na Europa durante aí a chamada Alta Idade Média. E temos também a consolidação do feudalismo. A Alta Idade Média é marcada no seu momento final, ali por volta do século IX, do século X, nós teremos a consolidação do feudalismo. O feudalismo se definindo como um sistema econômico, ou seja, uma economia de base agrária, ruralizada, uma economia de tendência à subsistência, ao autoconsumo, onde a principal
principal noção de riqueza vai ser o feudo, o manso, a terra. Uma economia sustentada pela servidão coletiva, a servidão dos camponeses, a servidão da talha, da corveia, do dízimo, das banalidades, da hospitalidade, ou seja, das obrigações feudais, sustentada também pelas relações de suzerania e vassalagem, na medida que essas relações estão presentes na sociedade medieval, estão presentes nessa estrutura feudal, relações hierarquizadas entre nobres, que envolve como principal suzerano os monarcas, os vassalos são nobres senhores feudais, uma sociedade. Porque o sistema feudal ele se define, e a sociedade feudal é uma sociedade fortemente marcada pela influência religiosa, uma sociedade mística, coletiva, uma sociedade onde nós teremos a dependência de um homem em relação a outro homem. Essas são algumas das características da sociedade feudal, do sistema feudal, que vai se definir aí por volta do século quê? Do século 9, 10. Outra coisa importante, o feudalismo se define a organização política dele, descentralizada, de monarquias com poder simbólico, porque o poder que predomina é o poder senhorial, é o poder local. Esse é o poder feudal, como diria Legolf, um grande pensador medievalista. No sistema feudal, nós teremos a presença de uma organização política, mas não com poder central. Uma organização política descentralizada, com direito consuetudinário, com a presença da cavalaria como principal instituição militar. Então, essas são as características políticas, econômicas do sistema feudal. A Baixa Idade Média é a crise do feudalismo. A Baixa Idade Média ela é dividida em dois momentos. Século XI ao século XIII, você tem um processo de fase de expansão, marcada pela paralisação das invasões germânicas, marcada pelas cruzadas, pela rearticulação da vida comercial, pela rearticulação da vida urbana, que vai ser muito importante para o processo de crise da economia senhorial de subsistência do feudalismo. Isso por volta do século XI ao XIII. O século XIV, XV, principalmente XIV, é o século da crise orgânica do feudalismo, da peste negra, da fome, das revoltas camponesas, da Guerra dos 100 Anos, da crise monetária, que é o momento da chamada crise orgânica do sistema feudal. Então, esses são os tempos medievais. E nos tempos medievais, nós temos aqui, como uma das principais instituições, a igreja. A igreja que vai universalizar o seu poder. Vai universalizar o seu poder como instituição religiosa. E universaliza o seu poder a partir de um elemento chamado oficialização. Como foi importante para a igreja se tornar uma instituição poderosa, uma instituição, basicamente, que universalizou o poder espiritual a partir da organização do cristianismo no final do Império Romano. O cristianismo foi oficializado, a partir daí ele vai ser organizado com uma hierarquia, com a divisão do chamado clero secular, clero regular, mas que a oficialização ela foi importante, que começou com Constantino, com o Edito de Milão, concedendo a liberdade de culto aos cristãos, depois Teodósio, com o Edito de Tessalônica, a lei de Tessalônica, que institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Estado romano. A partir daí o cristianismo começa a se organizar como uma religião universal, de poder espiritual. Um outro ponto importante é a divisão desse clero, o clero secular, o clero regular, o alto clero, o baixo clero, uma hierarquia. A hierarquização é importante para a igreja se tornar uma instituição com poder universal, se tornar uma instituição que vai, na verdade, a ter controle da vida do indivíduo, desde o nascimento até a sua morte. Então, essa organização foi muito importante. A presença, por exemplo, do clero monástico. Como foi importante a presença desse clero, principalmente no que diz respeito ao conhecimento,
a cultura clássica greco-romana, que parte desse clero monástico está lá traduzindo, interpretando, né, fazendo todo um trabalho em cima dessa cultura e colocando esse conhecimento à disposição no monopólio da Igreja Católica, que ela preserva essa cultura clássica greco-romana, mas ela monopoliza, ela usa essa cultura para se tornar uma instituição poderosa, uma instituição que vai universalizar o seu poder. Outra coisa, a evangelização dos povos bárbaros, como foi importante para a igreja a cristianizar os povos germânicos que acreditavam em valquírias, que acreditavam em religiões politeístas, em deuses como Thor. Então, esse papel de evangelização dos bárbaros, ele foi extremamente importante, não esqueçam disso, para a igreja se tornar uma instituição com poder universal. Daí a necessidade de fazer até mesmo algumas alianças com imperadores germânicos, como fez com Clovis, lá do Império Franco, como fez com Carlos Magno, lá também do Império Franco, chamado Império Carolíngio. A igreja faz aliança com esses imperadores para poder facilitar o processo de evangelização desses povos francos, que são povos bárbaros ou germânicos. A influência no cotidiano medieval, essa igreja influenciando o cotidiano, né? Ou seja, influenciando desde a vida até a morte desse indivíduo. Então isso vai ser importante para ela conseguir se tornar uma instituição com poder universal. Dessa forma, ela vai difundir o seu teocentrismo, ela difunde uma nova visão a respeito da morte, a ideia da morte, a ideia de uma necessidade de você buscar a salvação, de você buscar o paraíso. Então, essa nova concepção de morte é importante para a igreja dominar a mentalidade dessa sociedade, ou pelo menos de boa parte dessa sociedade, a difusão sobre o tempo histórico da humanidade. A igreja difunde a concepção do tempo do homem. Então, isso mostra a influência dela no cotidiano. Uma outra coisa, a necessidade de fazer o indivíduo buscar a salvação eterna, até por conta de uma concepção nova de morte, o combate do pecado, a demonização da sociedade. Como é importante para a igreja demonizar, né? Mostrar que o diabo tem identidade, mostrar que o demônio ele tem origem etíope, mostrar que, na verdade, esse demônio está presente à espreita, sempre à espreita no cotidiano desse indivíduo, que ele está numa morte prematura, que ele está numa praga da produção. E aí a igreja mostra para essa sociedade quais os caminhos que ela tem que tomar para se libertar do demônio. E geralmente os caminhos são os seus santos e os seus anjos. Isso vai ser muito importante para ela se tornar uma instituição poderosa, além dela ser uma grande senhora feudal, uma grande proprietária de manso, de feudos, de terra, e dessa forma ela justifica a servidão. Como é importante para a igreja justificar a famosa teoria tripartida da sociedade divina, onde a primeira ordem da sociedade é o clero. E qual é o papel do clero? Orar, controlar o conhecimento. A segunda ordem é a nobreza. E qual é o papel da nobreza perante Deus? É justamente o que? Basicamente combater, guerrear, combater. E a terceira ordem, quem são? Os camponeses, servos e vilões. E qual é o papel dos camponeses? Trabalhar. Uns oram, outros guerreiam, outros trabalham nessa sociedade. Dessa forma, a igreja vai institucionalizar o seu poder como religião oficial. Ok, galerinha? Então, observe que nesse primeiro momento dessa aula sobre tempos medievais, nós caracterizamos o feudalismo, o momento de origem, de expansão, de consolidação e de crise, como também nós falamos do papel da igreja. Ok? Um grande abraço.